Olá, eu sou Márcia. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Jesus no Lar. Você já teve algum professor que foi bastante rígido, não te dava moleza e você começou a reclamar? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre o servo inconstante. Jesus, ele ensinava por meio de parábolas. O que são parábolas? São histórias pequenas que trazem elementos do dia a dia, do cotidiano e que trazem um ensinamento moral. Através dessas histórias curtas do dia a dia, se pode fazer uma transposição, uma analogia, uma comparação e trazer então ensinos morais. E Jesus utilizava muito isso. E hoje então ele vai contar lá na casa do Simão Pedro a história do servo inconstante. O que seria na nossa linguagem de hoje? Seria o trabalhador que muda toda hora. Muda o quê? A gente já vai ver. Jesus conta que um homem, ele teve acesso ao reino divino, ao reino dos céus. E ele ficou maravilhado, encantado e disse assim: "Ah, Deus, é isso que eu quero, então me ajuda a chegar lá." E aí Deus olhou e disse assim: "Então tá, então como você gosta de escultura, eu vou mandar os meus anjos te ajudarem." E aí foi, ajudou, o homem veio, reencarnou, e aí então, como ele era bom em escultura, foi designado para ele trabalhar com um mestre que fazia esculturas em mármore. Mas daí ele já abandonou o emprego e disse: "Não, ele é muito ríspido, muito intratável, eu não quero." Aí foi para uma oficina de utilidades em madeira. E aí ele disse: "Não, mas esse homem é insuportável." Saiu. E aí foi para um outro lugar onde se construía colunas em estilo grego. E ele disse: "Não, ele é muito exigente, não fico mais aqui." Depois ele foi para outro lugar ainda e se transferiu para um lugar onde se fazia ornamentos de arcos para festas. E ele disse: "Não, ele é muito violento, irritadiço, eu não quero um patrão desse jeito." E por fim, então, ele foi para um lugar onde se fazia arcas, baús preciosos. E ele disse: "Não, também não quero, porque ele é desalmado, ele é cruel, um patrão assim, eu não quero." É como se fosse hoje alguém que dissesse assim para o pai: "Pai, eu toco bem instrumentos musicais, eu quero entrar na aula de música." E aí entra na aula de teclado. "Ah, não quero, esse professor é muito chato." Sai da aula de teclado, vai para a guitarra. "Ah, não, ele é muito rígido, o professor não dá certo." Saiu da guitarra, foi para a bateria. "Ah, não, ele quer que eu cumpra horário, que eu faça exercícios em casa, eu não quero." E começa a sair de uma coisa para outra. Voltando lá para o trabalhador, lá para o servo, o homem então desencarnou, achou que fosse ser recebido com festa, pelos amigos, e na verdade só tinha um anjo muito triste que disse: "Olha aqui, você não fez a sua parte. Você foi mandado para se aprimorar, para se aperfeiçoar, para melhorar, e no entanto você só ficou julgando as pessoas. Aí você saiu de um lugar para outro." Por isso que é o servo inconstante, é o trabalhador inconstante, o trabalhador que muda toda hora, ou seja, que muda de emprego toda hora porque o patrão nunca era bom o suficiente. E assim, todo mundo, uma pessoa vai julgando a outra e todo mundo julga todo mundo. Se você fica julgando todo mundo e se você não se deixa conduzir pelas pessoas que estão te ensinando, que são superiores a você, como é que você vai compreender Deus? Como é que você vai se submeter à vontade de Deus? E aí o homem então teve outras oportunidades para poder voltar, para poder se aprimorar. O que Jesus quer nos ensinar com isso? Ele quer nos ensinar que muitas vezes as pessoas que nos conduzem, que nos dirigem,
ou os professores, eles são rígidos, mas eles são rígidos porque eles querem melhorar o aluno, eles querem que o aluno aprenda, que ele vá bem, porque vai chegar uma hora que você vai ter que fazer uma prova, ou no caso do rapaz que queria tocar um instrumento, ele vai ter que se apresentar em público, ele vai ter que fazer alguma coisa, e o professor não vai fazer isso no lugar dele. O professor vai lá, vai dar força, vai ensinar, mas quem vai ter que fazer a prova, quem vai ter que fazer a apresentação é o aluno. Então, existe rigidez muitas vezes, existe exigências, mas essas exigências são para o bem das pessoas, para as pessoas melhorarem, se aperfeiçoarem. Fica aqui uma pergunta. Você já teve alguém, então, que a gente comentou lá no início do vídeo, que foi muito rígido, muito durão, muito exigente? E por que será que essa pessoa foi? Será que exigiu pontualidade e você não era muito pontual? Exigiu que fizesse tarefa e você não queria fazer? Exigiu que você fosse organizado e você não era? É como aquele rapaz que resolveu tocar teclado e não deu certo, foi tocar guitarra e não deu certo, foi tocar bateria. Na verdade, ele não foi trocar de instrumento porque não se dava bem com o instrumento musical. Na verdade, o problema era o defeito que ele via nos professores. E quando ele trocava de instrumento, trocava de professor, na verdade, ele só trocava de defeito. Então, todo mundo tem os seus defeitos, os seus problemas, alguns são mais rígidos, outros menos, mas a gente tem que entender que os professores, ou quem dirige, ou os patrões, eles têm uma certa responsabilidade e eles muitas vezes têm que exigir determinadas coisas. Então pense nisso. Tchau, até a próxima. Beijo.